A 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, a gratidão é uma das marcas mais evidentes de um coração transformado por Deus. Amém? E a gente vive em um mundo, isso não é novidade, eu acredito, para ninguém que está aqui, em que muitas pessoas, talvez a maioria, se queixam mais do que agradecem. Não é verdade? É normal você ouvir alguém se queixando, reclamando de alguma coisa, mas não é tão normal assim você ouvir alguém agradecendo. Amém? Mas gratidão é uma evidência do coração que foi transformado pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Mesmo quando a gente olha para a realidade nossa e a gente vê que o quadro é esse, que a maioria não agradecem, queridos, no entanto, as Sagradas Escrituras nos ensinam que a gratidão para o cristão, ela é um reflexo da nossa fé e da nossa confiança em Deus, independentemente das circunstâncias que a gente vive, que a gente enfrenta. Ela não deve ser apenas um sentimento momentâneo, mas uma atitude contínua de reconhecimento pelo que o Senhor fez ou tem feito em nossas vidas. Amém? É assim que a Bíblia nos apresenta o princípio de gratidão nos seus ensinos. Pense comigo numa coisa, talvez os pais vão conseguir entender melhor essa ilustração aqui. Imagina uma criança que recebe um presente em que o pai se empenhou, investiu dinheiro, tempo, e o pai vai e dá aquele presente para o filho, para a criança. E quando a criança recebe aquilo, ao invés de agradecer, ela reclama, porque queria outra coisa, ou queria algo diferente. Muitas vezes, nós agimos assim com Deus. A gente ignora as suas bênçãos diárias e foca naquilo que a gente acha que ainda nos falta, ou que até nos falta, e ignora a bênção que Ele nos dá. Agora, quando a gente olha e percebe que tem um coração grato na jogada, você vai ver que o coração grato, ele vê além das dificuldades e consegue reconhecer a bondade do Senhor em todos os momentos, diante de todas as coisas. O coração grato consegue olhar e ver a bondade e a fidelidade dele. Eu gostaria nessa oportunidade de refletir um pouco com você sobre esse tema, um coração grato. Amém? Porque se há um princípio de gratidão, esse princípio precisa ser instalado em corações que serão transformados em corações gratos. Está comigo até aqui? Amém? Então, dentro disso, a primeira coisa que eu gostaria que nós buscássemos entender e receber na nossa vida, é que a gratidão é um mandamento divino. Repita comigo, a gratidão é um mandamento divino. Eu sei que você não gosta disso, mas é tão bom fazer isso com vocês. A gratidão é um mandamento divino. A primeira coisa que a gente precisa aprender e entender é isso. No texto que nós lemos, em 1 Tessalonicenses 5,18, nos mostra que a gratidão como um mandamento, ela não depende de momentos bons, mas deve ser cultivada em todas as situações. O texto nos mostra que um coração grato não é aquele que adora a Deus quando recebe bênçãos apenas, mas aquele que confia na sua soberania, mesmo diante de momentos ruins, dias difíceis. Por isso é que o texto diz, dai graças em tudo. Percebe que o apóstolo Paulo não diz aqui, dê graças apenas quando você recebe uma bênção. Irmãos, é em tudo.
Gratidão, dar graça, não está vinculado com bênção recebida, mas é com a vida que se tem, com a vida que Deus nos proporciona. Então, com isso, logo nós aprendemos que a gratidão, na verdade, deve ser um estilo de vida para o cristão, não uma prática em alguns momentos. Agradecer em tudo, porém, não significa também ignorar o sofrimento, as dores, os problemas, as dificuldades, as adversidades, mas é reconhecer que mesmo em meio a elas, Deus está no controle, no comando de tudo. Amém? E essa atitude, ela fortalece a nossa fé e nos leva a viver segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. É por isso que o texto diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você, para convosco. Amém? Quando a gente lê Filipenses capítulo 4, o versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, ou seja, com gratidão. Então, essas palavras de Paulo aqui, agora à igreja em Filipe, nos mostra que a gratidão também é uma resposta de obediência ao Senhor. Olhando para esse texto, o que é que a gente consegue ver aqui, queridos? É que na maioria das vezes, nós não temos dificuldades, por exemplo, de apresentar, de chegar diante de Deus com os nossos pedidos. É verdade ou não? Talvez durante essa reunião você já orou, pediu muitas coisas para Ele. Nós não temos essa dificuldade de orar, de apresentar a Deus os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas necessidades, orar, suplicar até por essas causas. No entanto, quando não acompanhamos essas orações, essas petições, essas súplicas com gratidão, que Paulo chama aqui de ações de graças, nós abrimos espaço para a ansiedade dominar os nossos corações. Percebe por que tem muitos cristãos ansiosos hoje? E olha só como que ele começa o texto: não andeis ansiosos por coisa alguma. Entende? Então, irmãos, hoje o que se percebe é que nós vamos para Deus, levamos todas as nossas causas, mas sem a ação de graça, a gente dá lugar para a ansiedade, e ela toma esse lugar na nossa vida, no nosso coração, domina, e com isso tem escravizado muita gente no nosso meio. O coração grato te livra da ansiedade. Salmo 100, versículo 4, a Bíblia diz assim: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. O que o salmista está querendo dizer aqui? Que em todo tempo, em todos os momentos que você se deparar com Deus, que você se dirigir a Ele, que você for falar com Ele, a sua atitude precisa ser uma atitude com um coração grato, uma vida cheia de gratidão. Irmãos, e quando a Bíblia dá ênfase em coisas assim, a gente precisa entender, é que Deus quer nos ensinar, esse ensino, esse princípio, precisa ter um lugar especial no nosso coração. Percebe todos os três textos que nós citamos até agora, o de Tessalonicenses, Filipenses e Salmos, ele enfatiza a mesma coisa, apresentar diante de Deus com gratidão, com ação de graça. Amém? Então, a gratidão, como um princípio, uma ordem de Deus, nós precisamos entender que ela precisa ser praticada diariamente, independentemente do que enfrentamos, independentemente da adversidade que você está enfrentando. A palavra de Deus, a ordem, o mandamento, o princípio de Deus para você e para mim é: seja grato, pratique a gratidão. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é isso: gratidão é um princípio, é um mandamento divino. Não é uma opção para mim e para você. Em segundo lugar, nós precisamos considerar os benefícios de um coração grato. Primeiro benefício que eu quero destacar para você: a gratidão, ela fortalece a nossa fé.
E como que nós vamos ver isso na prática? Quando a gente lembra daquilo que Deus já fez, você vai perceber que todas as vezes que você para em algum momento e lembra daquilo que Deus já fez, você vai sentir na hora que a sua confiança nele aumenta, ela se agiganta aqui dentro. Um exemplo claro disso a gente vê com Davi, que ainda não era rei, naquele momento em que ele teve que enfrentar Golias. 1 Samuel capítulo 17 vai falar sobre isso. Irmãos, olha isso, Davi, ele é colocado num contexto de guerra, onde estava ali Israel, o exército de Israel sendo afrontado pelo gigante Golias, e naquele momento, quando ele entra naquele lugar, por uma providência de Deus, onde não tinha ninguém que tinha se colocado à disposição para enfrentar o gigante, ele chega, olha para tudo aquilo e é movido por Deus para ir lá e enfrentar o gigante. E aí começam as vozes contrárias, né? Como acontece comigo e com você, muitas vezes, quando a gente quer empreender algo em Deus. Você, Davi, como assim? Você ainda é um menino, olha só a sua estatura, olha o tamanho desse gigante, você acha mesmo que você pode vencer esse cara? Irmãos, eu fico imaginando o que Davi ouviu dos seus próprios irmãos nesse momento, porque os seus irmãos da batalha, da guerra, estavam lá servindo o exército. Imagina aquele menino que para ele só servia para cuidar das ovelhas do pai, agora está ali, e ele vira para eles e diz, eu vou lutar contra esse cara. Quando você lê o texto, tem alguns dizeres ali que precisa saltar aos nossos olhos. Saul chega com uma palavra desanimadora para Davi. Davi, cara, não tem jeito, você não vai conseguir, você não vai dar conta. Com tanta insistência dele, Saul tenta colocar sobre Davi a sua armadura, a sua vestimenta. E num determinado momento ele até tenta, mas ele, não, eu não quero isso, eu não preciso, não, isso não serve para mim. E naquele contexto, desafiado por Deus para enfrentar Golias, diante de todas aquelas vozes contrárias que queria provar que ele não podia, que ele não deveria, que ele não ia conseguir aquilo, sabe o que é que Davi faz? Ele vira para o rei, para todos os demais e diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Do mesmo jeito, lá atrás, que Deus me livrou do leão e do urso, Deus vai me livrar da mão desse gigante. Deus vai entregar esse gigante nas minhas mãos. Percebe isso? Então, o que aconteceu com Davi naquele momento? Irmãos, ele teve a sua fé fortalecida quando ele lembrou, diante de todas as vozes contrárias, diante do desafio, daquilo que Deus já tinha feito por ele. O que ele caiu em si? Do mesmo jeito que, humanamente falando, era impossível vencer um leão e um urso, é agora, se Deus me deu vitória, Ele vai me dar aqui. Consegue entender? Então um dos benefícios que a gente tem quando temos o coração grato é isso. Nós sempre, quando estivermos diante de um desafio, Deus, através do Espírito Santo, vai nos levar a lembrar de tudo aquilo que Ele fez. E quando isso acontece, a nossa fé é fortalecida. Amém? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, em alguma curva da nossa história, já vivemos isso. É só você buscar aí. Amém? O segundo benefício de um coração grato, a gratidão nos livra da amargura. Quem não agradece, tende a reclamar e se tornar amargo. É verdade ou não? Você pode observar. Quem não consegue reconhecer as bênçãos na vida, irmãos, é tendencioso. Começa ou vive reclamando e torna uma pessoa amarga, difícil até de ficar perto. Irmãos, que coisa difícil é ficar perto de alguém que só reclama. Reclama de tudo e de todos. Que chato isso, não é verdade? Você não consegue suportar, o ambiente fica pesado. É muito ruim isso. E quando você lê Hebreus 12, 15, você vai ver a Bíblia nos alertando sobre
o que o escritor chama de raiz de amargura. E a Bíblia vai dizer que essa raiz de amargura, ela contamina a muitos. Tem muita gente sendo contaminada por isso. E quando a gente consegue canalizar o nosso coração para ser um coração grato, a gente não dará lugar, ou a amargura não terá lugar no nosso coração. Amém? Outro benefício de um coração grato é a gratidão, queridos, ela atrai a presença de Deus. O texto que eu quero usar para te mostrar isso está em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. O que narra ali o evangelista Lucas? Jesus estava indo para um determinado lugar e de repente chega perto dele 10 leprosos. Quem conhece a história bíblica sabe como que vivia um leproso naquela época. Ele era tirado do meio da sociedade. A lepra era altamente contagiante. Então não podia ficar no contexto da família, no meio da sociedade. Eles eram tirados para fora das cidades. Então naquele momento chega 10 leprosos diante de Jesus pedindo socorro. Jesus libera uma palavra de cura sobre a vida deles e dá uma ordem. Agora vão e mostrem-se aos sacerdotes, porque era isso que a lei ensinava. A única forma de um leproso ser novamente reintegrado à sociedade, ele tinha que ir lá diante do sacerdote, onde o sacerdote ia constatar realmente a sua cura, e depois disso ele era reintegrado na família e na sociedade. É interessante a gente notar no texto que parece que Jesus libera a cura, mas ela não acontece de forma imediata. Ele libera a cura e dá a ordem para que eles vão até o sacerdote, e eles começam a andar. No meio do caminho é que eles notam que as lepras sumiram. Pensa nisso, irmãos. Todos os 10, uau, eu estou curado, todas as feridas, o corpo limpo. Só que aqui acontece algo especial. Um deles, ao invés de seguir a ordem que Jesus tinha dado, que era de ir e apresentar ao sacerdote, ele volta. Ele volta até onde Jesus estava. E quando ele chega onde Jesus estava, o que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele se prostra diante de Jesus. Irmãos, essa atitude é uma atitude de um coração grato. Olha isso. E aqui tem algo que me chama muita atenção. Jesus valorizou, considerou essa atitude de gratidão dele? Claro que sim, amém? Claro que Jesus considerou isso. Mas Jesus não teceu nenhum comentário sobre isso. Sabe o que Jesus fez? Jesus vira para aquele leproso, prostrado aos seus pés, e pergunta assim: onde estão os outros 9? Tipo assim, vocês não eram 10? Cadê os outros 9? Os 9, cadê eles? Por que eles não estão aqui também? Tipo assim, né? Por que só você voltou? Você sabe o que demonstra isso, queridos, para nós? Isso mostra que Deus valoriza, espera gratidão da nossa parte. Jesus sabia que eles tinham sido curados? É claro que sim. Mas ele esperava uma atitude de gratidão. Uma atitude de reconhecimento do poder que foi liberado através das suas palavras que os curou, e que só um teve essa atitude de voltar e se render numa atitude, numa condição de um coração grato. Então, olha só, quando o nosso coração é grato, a nossa fome e sede por Deus aumenta. Amém? Irmãos, isso tem tudo a ver, porque se eu reconheço que Deus é quem me abençoa, que tudo que chega nas minhas mãos é por causa dEle, o que é natural? Eu quero ficar perto dEle, eu quero estar com Ele, eu quero me envolver com Ele, sim ou não? Coração grato. Então, a gratidão, ela nos atrai para a presença de Deus, ela nos coloca mais ainda na presença de Deus. Amém? Eu não sei como que é a sua vida em relação a isso. Eu não sei como que você começa e termina os seus dias. Eu não sei se você tem o costume de reconhecer
a bênção de Deus, a presença, a manifestação de Deus nos seus dias. Mas, irmãos, que tal a gente começar a pensar em mudar a prática desse princípio, desse mandamento nas nossas vidas? A verdade é que hoje nós estamos tão ligados na nossa correria, que está frenética a cada dia, que muitas vezes tem muita gente que levanta cedo, nem lembra que amanheceu vivo. Nem lembra nas manhãs que Deus existe. Nem lembra de agradecer por mais uma noite, pelos livramentos que teve. E assim, a gente corre o risco de viver dias e dias, e boa parte da vida nessa rotina. Eu quero te convidar a começar a pensar, de repente, o que está faltando, ou algo que falta, que vai mudar muita coisa na sua vida, é fazer do seu coração um coração grato. Amém? Em terceiro lugar, a gente precisa entender e aprender a ser gratos em meio às adversidades. Agradecer coisa boa é fácil, não é verdade? Irmãos, é claro que é muito melhor. Sim ou não? Agradecer quando você consegue, por exemplo, o emprego dos sonhos. Quando você consegue casar, né, Anderson? O Anderson até dançou. Cadê o vídeo, Odair? A gente ia passar o vídeo. Quando consegue casar, quando consegue o homem dos sonhos, a mulher dos sonhos, quando consegue uma bênção. Irmãos, como é bom e fácil até agradecer a Deus, ser grato quando você recebe uma coisa que você considera boa, e é. Mas, irmãos, a Bíblia nos ensina que a gratidão é em tudo, em momentos bons e também em momentos ruins. Quando eu olho para a palavra de Deus, um dos exemplos que mais me ensina sobre isso é Jó. Quando você lê a história de Jó, começar do capítulo 1, irmãos, ele teve um dia que foi o pior dia da sua existência. Se você ler a partir do verso 13 do capítulo 1 de Jó, você vai ver a Bíblia narrando isso. Aquele dia que tudo deu ruim, que tudo deu errado, que tudo que poderia acontecer de catástrofe aconteceu na vida de Jó. Sobrou para ele, a única coisa que sobrou foi a mulher que depois deu problema para ele lá na frente. Né? Ele perdeu, irmãos, os seus filhos e toda a sua riqueza em um só dia. Consegue entender isso? Ele perdeu tudo. Mas sabe o que qual foi a reação dele depois disso? Mesmo assim, depois de receber todas as notícias, ele vira e diz assim: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, olha a condição do coração de Jó. Muitas vezes nós nos desesperamos por tão pouca coisa. Você já parou para pensar, você sei que tem vários filhos, recebeu a notícia que eles estavam em algum lugar, como aconteceu com ele, numa festa, numa casa, e de repente vem uma grande tempestade, e aquela casa cai e mata todos os seus filhos, e quando você recebe essa notícia, você respira fundo e diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o seu nome. Olha isso, irmãos. Eu tenho 2, só de pensar que os 2 estão saindo de casa, o coração já chora. A esposa está indo para a sacada 3 horas da manhã, olhar as estrelas e falar com Deus. Irmãos, esse dia eu peguei ela fazendo isso, ela sumiu do quarto, falei: será que a mulher foi arrebatada? Para onde que ela foi? Aí, de repente, eu saio procurando ela na casa, ela está lá na sacada, olhando para as estrelas, falando com o Senhor, não sei o quê, conversando, coisa de mãe, né, irmãos? Que está vendo o ninho ficar vazio. Mas não é assim, queridos. Muitas vezes a gente se depara com momentos ruins, difíceis, mas, irmãos, não se compara com perder todos os filhos. Perder tudo que se tem no mesmo dia. Eu não estou dizendo e desfazendo, desmerecendo a dor, a dificuldade que eu e você enfrentamos, que cada dificuldade é uma dificuldade. A questão é, qual é o nosso comportamento diante desses momentos de adversidades que a gente tem, que a gente vive?
Não é verdade? Tem gente que passa mal só de pensar que alguma coisa pode dar ruim. Já fica ansioso, já perde nojo de sono, já se desespera. O negócio talvez nem vai acontecer. E na maioria das vezes nem acontece. E se vier a acontecer como foi na vida de Jó? Se nós não tivermos, queridos, um coração grato, jamais teremos esse tipo de atitude que Jó teve, de olhar e dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome dEle, glórias a Ele seja louvado, e vamos lá, a vida que segue. Irmãos, eu sei que é difícil, mas é esse estilo de vida que o Senhor quer que a gente viva, amém? Quando a gente lê Abacuque capítulo 3, tem aquele texto onde o profeta diz, que diante da possibilidade de não ter colheita nenhuma, e não ter nem outra fonte de recurso para a sua vida, quando ele diz assim, olha, mesmo que o fruto da vide não venha, que não haja vacas no curral, que não tenha nada, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Olha só, coração grato. Não importa o que me espere no futuro, seja coisas boas ou até as ruins, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém? Outro exemplo é o de Paulo e Silas. Quando a gente lê Atos capítulo 16, a Bíblia registra o momento que eles estavam presos. E presos por pregar o Evangelho, por falar de Jesus. Irmãos, olha isso, eles tinham todos os motivos para estarem chateados até com Deus. Sim ou não? Presos por falar de Jesus. Apanharam, estavam ali na prisão. Tinha todos os motivos para dizer, Deus, o Senhor esqueceu de mim, como muitas vezes a gente escuta, por coisas muito menores. Deus, o Senhor não está me vendo aqui, o Senhor não viu que eu estava querendo algo, fazendo algo para glorificar o teu nome. Irmãos, eles não fizeram nada disso. Eles estavam pregando, foram presos, apanharam, foram encarcerados. Sabe o que eles faziam lá na prisão? A Bíblia vai dizer que eles estavam lá cantando louvores a Deus. Irmãos, só um coração grato consegue adorar a Deus no meio de uma adversidade desse tamanho. Sim ou não? Enquanto eles estavam cantando e adorando a Deus, aconteceu um milagre e eles foram tirados da prisão. Olha isso. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que a gratidão, ela transforma a nossa perspectiva. Ela tem o poder de alterar a circunstância que nós estamos vivendo. Porque, como nós já dissemos, a gratidão atrai a presença de Deus, nos leva para Ele e também traz Deus para mais perto de nós, faz com que Deus se envolva com a nossa situação, com a nossa questão. Vocês acham que Davi, humanamente falando, tinha alguma chance contra Golias? Não tinha. Mas por causa da condição de Davi, de ser um coração grato, um coração que estava ali fundamentado na vontade de Deus, eu fico imaginando que naquele momento, que os dois foram para o vale, para o grande combate, Deus orou e disse assim, Deus, eu tenho que descer lá e salvar esse menino. Eu tenho que ir lá. Entende? Como ele não pode falar Deus meu, ele só pode ter falado assim, Deus e eu tenho que correr lá e salvar esse menino, que senão vai dar ruim. Ele veio, se apossou de Davi com uma pedrinha, irmãos. O cara venceu o gigante. Amém? Então, queridos, a gente precisa entender isso, que mesmo em meio às adversidades, se a gente praticar o princípio da gratidão, ela tem o poder de mudar a sua perspectiva e também a condição que você está vivendo. E isso, repito, não se trata de negar os problemas, você tem que olhar e encará-los. Eles existem sim, são inegáveis. Só que aquele que está em você é maior, é mais poderoso. O poder de vencer e transformar tudo isso está nele. Amém? E depende dessa condição de gratidão para que ele possa vir e resolver todas as questões que envolvem a nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso.
Então não se trata de negar, mas de confiar que Deus, não importa o que você esteja vivendo, Ele se mantém sempre no controle, é Ele que está no comando. Amém? Você não tem que temer, é Ele que está no comando, Ele é que é Deus na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, quantos aqui amam a Deus? De verdade, irmão, você ama a Deus? Então olha o que a Bíblia diz aqui: todas as coisas cooperam para o seu bem. E eu quero destacar, é todas as coisas mesmo. Até quando você e eu fazemos algumas burradas na vida. Sabia disso? Deus, Ele tem o poder de reverter isso de uma forma que vai abençoar você. Sabia? Vou pegar um exemplo aqui, talvez você faz algum negócio ruim, não orou direito, não ouviu o Espírito Santo, não pediu conselho a ninguém, fez um negócio $500 mil de prejuízo. Deu ruim, né? Até nessas circunstâncias, Deus vai transformar em bênção. Lá na frente você vai olhar e nunca mais você vai fazer um negócio sem orar direito, sem pedir opinião, e nunca mais vai levar um prejuízo desse. Entende? E Deus vai olhar para o teu coração, e porque teve um alinhamento, Ele vai levar você a recuperar tudo que você perdeu, por um momento de inconsequência que você teve. Percebe? Ensino, né? Fundamentação na vontade dEle. Porque, irmãos, se a gente for pensar, é loucura o que Paulo diz a Tessalonicenses. O que ele diz no versículo que nós lemos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se a gente for pegar nesse contexto aqui, que eu acabei de dar o exemplo do negócio mal feito, Deus é a vontade dele que eu faça um negócio mal feito? Claro que não. Mas onde que isso se transforma na vontade dele? É quando ele pega a burrada que a gente fez e usa aquilo em nosso benefício, para nos moldar, para nos ensinar. Aí entra tudo. Esse é o poder do nosso Deus. Amém? Então, é tudo mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, uma dica, nos momentos difíceis, em vez da gente ficar perguntando por quê, repetindo essa pergunta para Deus o tempo todo, por quê, por quê, por que isso, Senhor? Ao invés da gente ficar perguntando isso, vamos passar a perguntar, Senhor, para quê? Qual é o propósito que eu estou enfrentando essa adversidade? Não é? Para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? Tudo muda, irmãos. Só tem condições de fazer essa pergunta, para quê, quem tem um coração grato. Amém? Aquele que não tem, vai reclamar, vai perguntar por quê, vai questionar Deus, e por aí vai. Amém? Em quarto lugar, eu quero te dar algumas dicas de como nós podemos desenvolver um coração grato. Amém? Porque isso, irmãos, é uma prática, é um exercício. Você não nasce com um coração grato. Se você for olhar, na verdade, desde pequenininho, a gente é mais tendencioso a reclamar. Entende, irmãos? Então, a gente é tendencioso, desde o nosso nascimento, a reclamar. Né? Então, a gente precisa entender que se há um mandamento, há benefícios para quem consegue ter um coração grato. Ingrato em todas as coisas, nos momentos de adversidades, em momentos bons, a gente precisa entender também que eu posso e tenho que trabalhar para desenvolver esse coração. Amém? E olha só, algumas coisas que nos levam a desenvolver um coração grato. Primeiro, eu já citei sobre ela, é praticar a lembrança das bênçãos. Relembrar as bênçãos recebidas nos mantém conectados com Deus. Como eu já disse, fortalece a nossa fé, nos livra da ansiedade, que é um dos principais males da nossa geração. Irmãos, que sociedade ansiosa nós temos hoje. Não é verdade?
Então, quando a gente lembra das bênçãos, a gente se livra dela. Por quê? Porque o nosso coração se enche de gratidão. Eu aprendo muito com Jeremias sobre isso, quando ele diz em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Queridos, preste atenção, o mesmo esforço, o mesmo tempo que a gente gasta para pensar, achar, considerar que tudo vai dar ruim, é o mesmo tempo, o mesmo esforço que a gente poderia estar canalizando para olhar para Deus e crer que Ele vai vir, que Ele vai intervir, que Ele vai tocar na causa e fazer que tudo dê certo. Por que a gente insiste em ficar do outro lado? Achando que a cura não vai vir, que não tem mais solução. Irmãos, tem solução sim, Jesus é a solução. Amém? Então é por isso que Jeremias deixa essa palavra, eu quero trazer à memória. Irmãos, e é isso, é lembrar daqueles momentos, todos eles, ou quantos você puder, em que você estava em apuro, que você não via saída de forma alguma, e de repente, Deus vem e se manifesta. A cura veio, a porta se abriu, o milagre aconteceu, e você olha e, uau, é Deus agindo. Amém? Glória a Jesus. A segunda prática que a gente pode ter para fazer, para desenvolver esse coração, é grato. Cultive uma vida de oração, de louvor e adoração a Deus. Irmãos, a maior necessidade que a gente tem é de estar na presença dEle. E hoje, o que se percebe? Também devido ao estilo de vida de muitos, poucos têm tirado tempo de qualidade para estar com o Senhor. Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós, olha só, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando você faz isso, quando você vem para a presença dEle, falando com Ele através da oração, louvando o seu nome, o adorando, com gratidão no coração, irmão, Deus está canalizando o seu coração para ser mais grato. Cada momento que você faz isso, Ele está fazendo de você um ser mais grato. Amém? Percebe que não adianta você vir cantar, adorar, se não tiver gratidão. A Bíblia diz aqui que você tem que fazer tudo isso, vírgula, com gratidão. Se você tirar a gratidão, todas essas práticas, elas vão se tornar apenas atos religiosos. Não vão fazer diferença nenhuma na sua vida. Amém? Porque, repito, a gratidão é que te leva para a presença, a gratidão é que atrai a presença, é que encanta o coração de Deus. Amém? Outra prática que a gente pode e devemos fazer para desenvolver o coração grato, amar e servir uns aos outros. Irmãos, a gratidão, além dela ter esse poder, né, de transformar a nossa perspectiva, ela também nos impulsiona a ação de amar e servir. Nós aprendemos isso na parábola do bom samaritano contada por Jesus em Lucas capítulo 10. O que acontece ali? Alguém chega para ele, interrogando ele, na verdade eles queriam testar Jesus, né, perguntando, quem é o meu próximo? Aquelas perguntas que eles faziam para testar Jesus. E nesse inteirinho Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ele começa a dizer que o bom samaritano, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, e de repente aquele homem, ele é pego pelos salteadores, eles roubam ele, batem nele, ferem, espancam o cara e deixam o cara semi-morto à beira do caminho. E Jesus diz que passa por ali um sacerdote, que representava a religião da época. O sacerdote, ele faz vista grossa, ele passa de largo e deixa o homem à beira do caminho. Vem um levita,
que simbolizava o cerimonialismo. Da mesma forma, ele vê aquele homem caído à beira do caminho. Jesus vai dizer que ele passa de largo e deixa aquela pessoa semi-morta lá e vai embora. Mas logo depois veio o bom samaritano. O que o bom samaritano fez? Ele parou no local mesmo, atendeu aquele homem, curou, tratou as suas feridas, pega aquele homem semi-morto, coloca sobre o seu animal, leva para a hospedaria mais próxima, chega lá e diz: olha, cuida dele, eu vou seguir viagem. Se você tiver que gastar mais alguma coisa, pode fazer, porque quando eu voltar eu te pago. Irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? Que só tem condições de ter essa atitude, essa ação em prol de outro, quem tem um coração grato. E se você tem a necessidade de desenvolver um coração grato, nós precisamos aprender a amar e servir os outros. E amar e servir é decisão. Amém? Para amar, demonstrar amor, você não precisa esperar sentir, tem que fazer. É ação. A nossa ação vai demonstrar que realmente o amor está tendo lugar no nosso coração. Percebe como isso está escasso no nosso meio hoje? Muitas vezes, irmãos, sinceramente, a gente não ama e não cuida nem daqueles da nossa própria casa. Imagina de alguém que você encontra caído à beira do caminho da vida, que você nunca viu e nem sabe quem é. Amém? Então, uma palavra de incentivo. Se você olhar para você e sentir que precisa desenvolver o seu coração, para ser um coração grato, comece a praticar isso. Comece a amar pessoas, sirva alguém, invista em alguém, invista em missões. Amém? Porque tem muita gente em Montevidinha, em todos os lugares, em várias nações da terra, que precisa conhecer Jesus. E o nosso ato de amor, de entrega, pode fazer com que isso aconteça, irmãos, em todo o mundo, na sua localidade, aonde você estiver, esteja atento às necessidades das pessoas que estão à sua volta. Pode ser que tenha gente perto de você que está pedindo socorro. E muitas vezes, por não ter um coração grato, a gente não consegue perceber a necessidade do nosso semelhante. E assim, jamais seremos próximos deles. É interessante que na parábola do bom samaritano, para fechar o texto, depois de falar dos 3 que passou e do que fez o bom samaritano, Jesus vira para aquelas pessoas e diz assim: vocês querem saber quem é o próximo? Então me respondam agora. Dos 3, quem foi o próximo do homem que estava caído à beira do caminho? As pessoas responderam para ele: o bom samaritano. E Jesus conclui a parábola dizendo assim: ótimo, é isso mesmo, então vão e façam o mesmo. Ou seja, vão e sejam o próximo na vida de alguém, ajude alguém, ame alguém, cuide de alguém. Entende o ensino de Jesus? Quando você está fazendo isso, você está amando, cuidando de pessoas, sendo próximo de alguém. Isso é fruto de um coração grato. Porque, irmãos, nos custa. Não é verdade? Cuidar de outras pessoas nos custa tempo, dinheiro e várias outras coisas. E só faz isso coração grato. Amém? Glória a Jesus. Para concluir, queridos, eu preciso falar do que é contrário à gratidão, que é a ingratidão. Se nós não praticamos gratidão, o que é que nós praticamos? Ingratidão. É batata, tá? Você pode dizer assim: ah não, mas eu não sou ingrato. Se você não é grato, você é ingrato. Não tem meio termo. E preste atenção nisso, o pecado da ingratidão é uma falha grave no nosso relacionamento como ser humano e Deus, e com o nosso próximo, com o nosso semelhante.
Sabia? É uma falha grave, é um pecado grave. A ingratidão, na verdade, revela um coração endurecido, insensível às bênçãos recebidas, seja da parte de Deus, da parte divina ou da parte das pessoas ao nosso redor. Isso que é verdade. A ingratidão não apenas desonra a Deus, mas também nos torna vulneráveis a outros pecados, como murmuração, orgulho e falta de fé. Fracasso na vida. Isso é o que nos traz a ingratidão. A verdade é que a Bíblia apresenta várias advertências contra esse pecado, destacando a importância de cultivarmos, de termos um coração grato. O maior exemplo e único que eu quero trazer de advertência para nós é o exemplo, é o modelo, é a narrativa que a Bíblia apresenta sobre Israel depois que ele foi liberto do Egito. Irmãos, em poucas palavras, mesmo após terem sido libertados do Egito, o povo de Israel frequentemente murmurava contra Deus e Moisés. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, se você for olhar para o contexto, irmãos, o que seria um motivo plausível para aquele povo murmurar? Se você for considerar 430 anos de escravidão no Egito, se você for considerar a forma que Deus os tira do Egito, você já parou para pensar, durante todas as 10 pragas, quando Deus liberava uma praga, todos os egípcios eram afetados, e nada daquele mal, chegava nas famílias dos judeus. Irmãos, conseguem entender isso? Você vê o mundo pegando fogo ao seu redor. Teve uma praga que era isso mesmo, né? Bolas de fogo caindo, destruindo tudo, e nada cai sobre a sua casa. Fogo passando sobre a sua casa, destruindo tudo, e nada. Nuvens de gafanhoto tomando conta de toda a região, e não aparecia um na sua casa para te atormentar. Eles viram isso por 10 vezes. A água dos egípcios se tornaram em sangue, eles abriam, não tinha naquela época, né, as torneiras, mas a água saía limpinha, ia nos poços, pegava os baldes, a água limpinha. Irmão, consegue entender? Eles viram um Deus poderoso, enfrentando os seus inimigos, os tirando do Egito. Quando sai do Egito, eles têm a experiência de ver um mar se abrir diante deles, e eles passam como em terra seca. E mesmo assim, quando estão lá no deserto, nas primeiras necessidades que têm, de beber água, de comer, eles começam a reclamar de Deus. Coração ingrato. Não foi assim? E sabe qual foi o resultado disso? Essa ingratidão deles transformou seus corações em corações murmuradores. E como, irmãos, como eu vou usar essa expressão como uma sentença divina, qual foi o resultado que eles receberam? Nenhum herdará a terra prometida. Toda essa geração vai morrer no deserto. Exceto Josué e Calebe, que continuou crendo até o final. Então, sabe o que é que a gente aprende com isso? É que muitas vezes, pessoas no nosso meio, eu e você, corremos o risco de viver a nossa vida andando em círculo, como eles ficaram 40 anos no deserto, sem entrar na terra prometida, sem ver o cumprimento das nossas promessas. Por quê? Por causa da ingratidão. Por causa do nível de reclamação, por causa do coração murmurador. Enquanto Deus olha para Josué e Calebe, que não fizeram parte dessa turma, e diz, só eles é que vão entrar. Vocês, porque murmuraram, porque são rebeldes, todos vão morrer aqui. Percebe, irmãos? O mal que é o pecado da ingratidão.
Agora a pergunta é, quantos de nós estamos vivendo assim, vivendo em círculos? A vida inteira, anos, anos e anos. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez o problema seja esse, ingratidão. Ao invés de cultivar um coração grato, o que nós temos cultivado é um coração cheio de ingratidão. Tem uma frase anônima que diz assim, ó, a gratidão transforma o que temos em suficiente. Deixa eu te levar a refletir um pouco. Você tem cultivado um coração grato? Mesmo nas dificuldades, nas adversidades? Ou você tem deixado que elas te levem pelas reclamações, murmurações da vida? Vamos pensar numa coisa? Você já parou para pensar que, se todas as vezes que você reclamar de algo, se isto fosse tirado de você, como que estaria a sua vida hoje? Por exemplo, você reclamou do marido, no dia seu marido amanhece morto do seu lado, geladinho. É sério, irmão, estou levando você a pensar. Você reclamou da esposa, no outro dia ela amanhece morta do seu lado. Você reclamou dos filhos, eles são tirados de você. Você reclamou do emprego que você tem, você chega lá no outro dia, tem um aviso para você, passa no RH, você foi demitido. Você reclamou do cabelo, no outro dia você passa a mão, está careca. Eu não reclamei, né, irmãos, mas caiu assim mesmo. Irmãos, pensa como que seria. Você reclamou do nariz, porque ele é meio avantajadozinho, no outro dia você amanhece sem nariz. Pensa, o que seria? Irmãos, nós precisamos aprender a ter um coração grato, irmãos. A gente fala assim, tem coisas que até brincam, irmão, mas é verdade. Tem gente que reclama de tudo, talvez você está vivendo assim. Reclama da igreja que você tem, do pastor que você tem, do líder de célula que você tem. Deixa eu te falar uma coisa, tem muitos lugares pelo mundo que tudo que os cristãos queriam era uma igreja para vir, sentar e ouvir uma palavra como você está ouvindo agora. É ter a oportunidade, o privilégio de poder participar de uma célula. Tem muitos lugares pelo mundo que, se as igrejas querem reunir em pequenos grupos, como você faz hoje, mas faz festa, chega na casa dos irmãos, é aquela festa, aquela coisa toda. Tem muito lugar no mundo hoje, se as igrejas querem fazer isso, tem que fazer em silêncio, escondido, porque se pegar são presos ou mortos. E muitas vezes a gente só reclama de tudo. Não é verdade, queridos? Então, qual é o convite de Deus para nós? Irmãos, é que a gente comece a cultivar, ter um coração mais grato. Vamos começar a olhar para a vida, irmãos, diferente. Por que a gente tem que olhar só para aquilo que ainda não tem e esquecemos de olhar para aquilo que nós já temos? Não é verdade? Perfeito, você sabe, já, ou pelo menos deveria saber, que não vai ter perfeição em nada aqui, mas irmãos, o tanto que nós somos abençoados. Muitas vezes, porque não dormiu bem à noite, acorda no outro dia reclamando, porque não dormiu bem, mas ó criatura, você amanheceu vivo, tinha uma cama para deitar, isso não é motivo para agradecer, ao invés de murmurar? Sim ou não, gente? Amém? Então, o meu convite para você hoje, tenha um coração grato, comece a olhar diferente para tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo, e ainda tem para fazer na sua vida, irmão. Amém? Canalize o seu coração, a sua força, o seu empenho, para praticar isso, seja grato em tudo, não importa. Muitas vezes a verdade sobre nós é que a gente não consegue agradecer nem pelas coisas boas que temos, imagine pelas ruins. Mas a Bíblia, o ensino, o mandamento consiste em tudo dar graças. Amém? Você quer ver outra coisa? Tem gente que reclama quando o carro fura o pneu, e se tirar o seu carro?
Você tem carro, criatura? Vai andar de ônibus de novo. Se você alguma vez fez isso na vida, você vai ver que é bom. Não é verdade, gente? Não, peraí. Enquanto você está reclamando pelo seu emprego, tem mais de 10 milhões de brasileiros que não têm. Você está reclamando do seu? Está reclamando da sua empresa? Quantos empresários estão falindo todos os dias? Você tem a sua empresa? Seja grato, honre a Deus com isso. Amém? Atraia mais a presença de Deus para a sua vida, sendo grato. Quantos estão entendendo? Você pode ficar de pé para a gente orar? Não reclame, abre a sua boca para agradecer, para honrar a Deus com tudo aquilo que Ele está proporcionando a você. Amém? A minha oração é que o Espírito Santo nos ensine a ter esse coração, um coração grato, que todos os dias, em todo o tempo, diante de todas as situações, sejam boas ou ruins, possam olhar para Ele e dizer: Deus, graças eu te dou. Graças eu te dou, a honra, o louvor, a exaltação pertence ao Senhor. O Senhor é entronizado, o Senhor é o dono de tudo. Não importa, Deus, o que eu estou vivendo. Graças ao Senhor, porque eu entendo que o Senhor não sai do controle, o Senhor não perde o comando. O Senhor é Deus na minha vida. Amém? Eu posso orar por você nesse momento? E depois nós vamos celebrar, e eu quero que você saia daqui hoje com essa decisão no seu coração. Esquece, pelo amor de Deus, de reclamar, de murmurar. Olhe para o lado do quadro bom da sua vida. Honre a Deus por tudo. Glorifique a Deus por tudo e receba mais dEle, mais da presença dEle. Se envolva mais com Ele. É isso, queridos, que nós temos que colocar os nossos esforços. Espírito Santo, eu oro por mim, Deus, e por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pai, eu oro para que o Senhor nos ensine a ter um coração grato. Deus, independente das circunstâncias, sejam boas ou ruins, nos ensina a ter um coração grato, Deus. Que em tudo nós possamos olhar e reconhecer as tuas bênçãos, o teu agir, a tua provisão, a tua mão forte, que sempre se manifesta a nosso favor, que em todo tempo a gente possa olhar e continuar confiando. Sim, Deus, confiando sempre, que não importa nada, o Senhor está no comando, o Senhor não perde o controle de nada. Nada foge ao teu controle. Tu és Deus poderoso, Tu és o dono das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que cada coração aqui, que tem sido governado pelo pecado da ingratidão até hoje, que tem sido tomado, ó Deus, por um comportamento de reclamações e murmurações, que sejam levados para uma nova dimensão de desenvolvimento, onde se tornarão corações gratos, agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que todas as vozes mentirosas que insistem em nos levar a viver fora dessa vontade do Senhor, que se calem agora diante de nós, e que nós possamos entender, Senhor, nós somos teus. A tua palavra diz que nós somos propriedades exclusivas tua, e somente o teu Espírito é que tem sim toda a liberdade para vir e falar conosco e nos transformar nesta noite pela sua santa palavra.